Olá, paz a todos. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o ato de congregar. E eu gostaria de ler um texto para que nós pudéssemos abordar esse assunto, tá bom? Então eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 25. E gostaria de ler esse texto com vocês para que a gente pudesse refletir sobre ele. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O escritor de Hebreus, ele nos deixa claro aqui a necessidade que nós temos de nos reunirmos como igreja. O que é igreja? O que a palavra igreja significa de uma forma geral e neste contexto do livro de Hebreus também significa? Significa assembleia, significa reunião oficial. É isso que o termo igreja significa. Então, o escritor de Hebreus está nos dizendo que o ato de congregar, ou seja, de participarmos das reuniões oficiais de uma igreja local, é importante para nós e que muitos estavam deixando este hábito de lado. Eu quero ressaltar algo que eu acredito que é muito vital nesse sentido, queridos. Quando eu falo sobre o ato de congregar ou ir à igreja e participar das atividades locais de uma igreja, eu acredito que isso é importantíssimo na nossa formação espiritual e também contribui para o nosso amadurecimento na fé. Mas veja bem, quando nós falamos sobre, como o texto diz aqui, que nós não devemos deixar de nos reunir como igreja, eu não estou me referindo apenas ao ir à igreja por ir. Eu não estou me referindo apenas ao ato de nos arrumarmos ou nos prepararmos para participarmos do culto dominical ou qualquer outra reunião num espaço físico determinado. O entendimento que a palavra de Deus nos traz sobre igreja é muito mais amplo que isso. Inclusive nesse versículo nós percebemos uma coisa que é muito importante. Diz que muitos estavam deixando este compromisso, e aí o autor diz assim: mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O que eu acredito, irmãos, que estar junto, o congregar, o fazer parte de uma igreja local e participar das suas reuniões, das suas assembleias, né, por assim dizer, das suas reuniões locais, é fundamental para que nós possamos exercer o apoio mútuo. E igreja é um lugar onde nós aprendemos a aplicar os princípios de mutualidade. Eu ajudo você e você me ajuda. Eu encorajo você e você me encoraja. Ou seja, é na dinâmica da igreja local que nós conseguimos viver a vida cristã de uma forma menos egoísta e mais plena. Por quê? Porque nós abandonamos o conceito individualista de fé e começamos a valorizar um conceito coletivo de fé. E é interessante para nós encerrarmos isso aqui, essa pequena reflexão, que a igreja é um reflexo do Deus triuno. O Deus triuno, por assim dizer, é uma comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A igreja, como reflexo de Deus nessa terra, também é uma comunidade que se completa. Então, não estou falando simplesmente de ir a um local, mas estar em um local com a disposição de ministrar, de abençoar e de ser abençoado e de ser ministrado. Assim a igreja ganha sentido. Quero encerrar essa devocional com um outro texto que nós vemos
em Atos, no capítulo 2, uma experiência tremenda dos nossos queridos irmãos do primeiro século. Diz assim, versículo 44 e 45. Atos 2, 44 e 45. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. No livro de Atos, a primeira igreja nos mostra que é possível viver a vida comunitária tendo tudo em comum. Não significa que vamos repetir a mesma vivência que eles, mas significa que vamos manter o mesmo princípio de vida comunitária solidária. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.